Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos assistindo. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do AncoraCast, o podcast da Âncora Consórcios. E o tema desse episódio é um assunto muito comum todo início de ano: constância para manter metas e objetivos. Todo mundo faz aquela lista de metas e objetivos para o ano que se inicia e antes do primeiro trimestre acabar, já tá todo mundo desistindo, não é mesmo? E para falar sobre esse tema com a gente, estamos recebendo aqui no estúdio hoje a Caroline, que é analista de recursos humanos, especialista em gestão de pessoas, e a Maíra, que é gestora de RH, psicóloga e apaixonada por entender como que o comportamento humano influencia nos resultados. Sejam bem-vindas, meninas! Obrigada. Meninas, já vamos começar já falando sobre o tema-chave desse episódio, né? Por que a gente começa o ano cheio de metas, de objetivos, com aquela lista enorme para cumprir e aí a gente desiste antes do primeiro tri? O que acontece do ponto de vista psicológico mesmo? Vocês podem falar um pouquinho pra gente? Primeiro porque eu acho que todo final do ano a gente encerra um ciclo, né? E aí a gente acaba sendo movido muito pela novidade, a gente entra nas redes sociais, tá todo mundo cheio daquelas listas, cheio daqueles desejos. Parece que tudo que a gente não fez no ano anterior, a gente se propõe a fazer nesse ano. E aí a gente acaba entrando numa rotina, né? E a rotina não sustenta a meta, porque a novidade em si, ela é boa, mas se a gente não tiver um hábito constante, a gente acaba caindo aquilo ali na naturalidade e a gente volta a viver aquele mesmo ciclo que a gente estava anteriormente. Entendi. Tem alguma contribuição, Carol? Fora isso, a questão de que às vezes as pessoas colocam metas que não são realistas, ou mesmo metas muito amplas, né? Então, uma meta que é clássica, né? Todo começo de ano, eu quero ser mais saudável. Mas ser mais saudável como, né? Eu vou praticar meus exercícios, eu vou mudar minha alimentação, eu vou fazer uma consulta no médico, fazer meus exames, né? Então, faz lá só que vai ser mais saudável, né? Ou, eu vou mudar de vida. Mas como você vai fazer isso aí no decorrer desse ano, já que você está se propondo, também é um ponto importante. E o que sustenta as metas mesmo? Então, você diria que é mais a rotina, mais o dia a dia e menos a motivação? Porque eu acho que, assim, na verdade, a gente, enquanto ser humano, a gente acaba se dando metas que muitas vezes a gente são inatingíveis. Então, vamos lá, eu fiz a proposta de ser mais saudável. Aí, sabe o que acontece? O ano passado, eu nem estava nesse momento, mas eu decido que 7 dias da minha semana eu não vou comer carboidrato, eu vou na academia todos os dias, eu vou 2 vezes. O que acontece? Na segunda semana, eu já estou cansada. Por quê? Porque eu coloquei para mim algo que eu não vou conseguir, que não está dentro da minha rotina. E aí a gente acaba voltando para aquilo que era anteriormente. Então, já que eu não cumpri 7 dias, eu acabo desistindo. Muitas vezes a gente tem uma tendência, o ser humano tem uma tendência que a gente chama lá do pensamento que é tudo ou nada. Se eu conseguir tudo, tá ok, eu me motivo. Se eu não conseguir nada, eu paro. E, na verdade, o que se sustenta é hábito. E o hábito, ele tem que entrar na rotina. Se a minha rotina cabe para eu fazer exercícios ou me alimentar bem 3 dias na semana, é assim que eu tenho que permanecer. E aí, com o tempo, eu posso até ir aumentando, mas não adianta eu sair do 8 e para 80. Acho que no final a gente tem que tentar equilibrar as coisas. E manter a constância, né? A gente sempre vê ali falando, a constância não é fazer todo dia o meu máximo, mas nunca deixar de fazer. Então, a gente entende que, vamos usar o exemplo ainda, né? Beleza, essa semana eu não consegui ser saudável todos os dias, mas eu consegui 3 vezes na semana. Consegui 3 vezes na academia, mesmo que eu tinha me proposto 7. Legal, na próxima a gente tenta melhorar. Vai acontecer com a rotina, vai ter dias que a gente realmente, de fato, não vai atingir o que foi proposto, né? Então, a gente tem que ser também um pouco carinhoso consigo mesmo, de, às vezes, não desistir no 8 ou 80. Já que eu não fiz nada, então agora eu vou enfiar o pé na jaca, né? Evitar esse tipo de coisa. Eu errei agora, mas amanhã eu posso tentar de novo, eu posso começar mais uma vez, né? Não desistir nesse momento.
Legal, meninas. E vocês teriam uma dica, uma fórmula para que a gente pudesse replicar de como construir essa lista de metas? É melhor eu ter uma lista com 10 metas? Eu começo com 3 metas, com 2 metas? Como que eu defino as prioridades? Qual que seria a dica para quem está nos assistindo em relação a essa definição de metas? Eu acho que primeiro, assim, 10 e 3, eu acho que depende muito do momento que a gente está. Eu costumo dizer assim, sei lá, eu faço academia 5 dias para semana. Aumentar um dia faz sentido? Faz. Porque eu já faço 5, aumentar um. Eu não faço nenhum, aumentar para 6. Eu acho que a chance de dar errado pode ser muito maior do que de dar certo. Então, na verdade, eu acho que eu preciso entender qual é a minha rotina e o que eu quero. Eu acho que quando a gente tem muita meta, a gente acaba não focando. Então, é preferível que eu tenha... Hoje mesmo eu falei isso, falei, vamos colocar aqui 3 metas que são possíveis. Depois que a gente atingir essas, aí a gente verifica qual é o próximo passo, porque senão o meu cérebro não tá. É tanta coisa que eu tenho que fazer que, na verdade, eu me desespero e eu acabo ficando paralisado. Então, eu acho que cada ser humano funciona de uma forma, mas se eu pudesse dar uma dica, é assim, foca naquilo que é importante. O que é importante para você esse ano? Me cuidar. Então, tá bom, como que eu vou me cuidar? Vou começar a fazer exercícios. Vou começar a fazer exercício 2 vezes por semana. Depois que eu fizer isso, quando a gente começa a fazer, a gente começa a se motivar. O problema é que quando a gente coloca uma meta muito alta, a gente começa a não fazer, a gente se desmotiva. E aí a gente fala, vou parar por aqui. A meta ela tem que ser desafiadora, mas ela tem que ser atingível, né? Então, tem que ser realista mesmo, fazer essa reflexão. O que faz sentido? O que é possível que eu faça hoje no meu dia a dia para eu colocar como uma meta, né? Então, eu quero ler mais. Eu vou conseguir ler 1 hora por dia? Não, mas eu vou conseguir ler 10 páginas por dia. Bacana? Vamos começar por ali, né? Então, fazer também essa análise é importante da própria rotina, da própria vida, do que é realmente uma coisa que vai te desafiar, vai te trazer resultados, mas que seja atingível. Olhar para o calendário, né? Para sua agenda diária e entender o que cabe, né? Exato. Porque às vezes a gente tem um desejo, uma vontade de realizar muito, mas cabe na agenda, né? Eu acho que às vezes a gente até acredita que a gente é capaz de mais do que realmente a gente é, né? E aí, nesse contexto de agenda, de colocar ali os objetivos, como que vocês sugerem que seja organizada uma agenda e o que a gente faz quando sai do controle? Aqueles dias da agenda lotada, que você tem uma reunião de trabalho até mais tarde que não estava previsto, que acontecem situações que fogem do controle e você acaba abrindo mão de um objetivo pessoal que estava ali. Como lidar com isso? Por exemplo, a empresa tem uma necessidade que eu faça 15 reuniões por dia. Dá para eu fazer? Eu sei que não dá. E eu colocar aquilo ali, eu já não vou conseguir. Então, a gente coloca na agenda aquilo que é importante. E outras coisas a gente vai ter que tirar. Então, no final, será que eu preciso fazer isso tudo hoje? Será que é nesse momento? Então, coloque naquilo o que é importante para você. Então, vamos lá. Eu também tenho outras questões. Então, assim, a prioridade, eu tenho que estar com meu filho, eu tenho que estar lá. Então, coloca ali na tua agenda que vai ter um horário que você vai precisar levar ele na escola, que você vai precisar buscar. Porque é importante a gente também equilibrar as coisas. Então, eu acredito muito, eu enquanto psicóloga, enquanto pessoa, eu acredito que a vida é equilíbrio. Então, a gente tem que ponderar e colocar na agenda aquilo que é importante. Aquilo que não der, agenda para outro dia, porque também tem sempre outro dia que também dá para fazer. A gente não precisa fazer tudo hoje. E mais uma vez, não deu certo um dia, não deixar a peteca cair e achar que isso é motivo para desistir. Então, realmente, olha, agora não vai dar para eu fazer tudo isso de reuniões, mas também organizar. Olha, beleza, no trabalho ou na vida pessoal, eu vou programar que todo dia eu vou fazer tal compromisso de ler as 10 páginas pela manhã, por exemplo, né? E bloquear esse horário. Então, bloquear o horário que vai buscar o filho na escola, bloquear o horário que vai na academia, né? Vai ter dias que realmente a pessoa não vai conseguir, mas lembrar, né? Não é constância. Constância não é fazer o máximo todos os dias, mas conseguir manter um equilíbrio e continuar fazendo, né? E muitas vezes acontece de situações onde a rotina foge
do controle, né? Uma viagem inesperada, uma situação que não estava prevista e que às vezes a gente acaba pensando, já que eu não fiz essa semana, eu vou pular mais essa. E é aí que muitas vezes a meta se perde, né? O compromisso se perde. E aí como que a gente volta? Não, fiquei 2 semanas sem ir à academia, por exemplo, e era uma meta, porque eu precisei viajar, porque eu estava fora da minha rotina. Como que recomeça esses ciclos após uma pausa, por exemplo, de emergência? Eu acho que aí é que a gente tem que ter alguma sutileza. A gente sabe que a gente vai ter que viajar e muitas vezes, por exemplo, acho que esse é um bom exemplo só do que a gente pode fazer. A gente sabe que muitas vezes a gente tem viagem de trabalho. Será que lá na viagem, às vezes é tão corrido, será que vai dar para eu fazer? Não vai dar para fazer mesmo. Então, eu já tenho que preparar meu cérebro. Eu acho que o cérebro a gente precisa ir ensinando ele. A gente precisa ir dando os controles aqui. Então, eu sei que naquela semana eu não vou fazer, mas na próxima semana, quando eu voltar, eu já agendo. E eu acho que a gente tem que se conhecer. Eu vou dar, talvez, o meu exemplo aqui. Eu funciono melhor para academia de manhã. Então, o que eu faço? Eu acordo, por mais que eu tô cansada, com sono, um exemplo, eu vou para academia. Eu vou naquele horário, porque eu falo, se eu deixar à tarde, eu vou inventar desculpa, eu vou... Então, eu entendi que eu funciono melhor assim. Então, qual que é meu jeito? Tem gente que funciona melhor na hora do almoço. Eu gosto de ir pra academia na hora do almoço, então eu vou na hora do almoço. Tô falando academia, mas pode ser ler um livro, pode ser assistir uma série, sei lá. Pode ser estudar, pode ser que eu queira aprender algo novo, né? Então, assim... Tem gente que funciona melhor noturno. Então, assim, a gente precisa saber qual é a nossa rotina e quais são os nossos hábitos, quais são os horários que a gente se adapta melhor para colocar aquilo ali dentro do que é possível. Porque, vamos supor, uma pessoa que não é noturna, como eu, se eu colocar academia de noite, eu já sei que eu não vou. Então, eu entendi que para eu fazer uma academia, eu tenho que acordar cedo e ir. Esse é o meu dia. Então, a gente tem que aprender como é que a gente funciona. Quando a gente vai viajar, a gente sabe que a gente não vai fazer. Mas quando eu voltar... Eu já agendo, eu falo, eu vou. Esse é o compromisso que eu tenho comigo. É autoconhecimento, né? Para contribuir a favor da nossa rotina. Exatamente. Perfeito. Meninas, a gente está falando de rotina, de conhecer, e quando a gente olha do ponto de vista psicológico, o cérebro, ele prefere o que é rotina ou ele prefere aquilo que é novidade, aquela empolgação do momento, motivação? Como que funciona a nossa mente de forma geral? Para mim, acho que o cérebro gosta dos dois. Acho que a rotina é importante, mas a novidade eu falo assim, às vezes eu quero aprender algo novo. Aí, o que eu faço para isso? Eu compro um livro, porque aquele livro é gostoso, aquilo ali, aquela novidade de pegar aquilo ali me estimula. Então, o cérebro gosta das duas coisas. Eu acho que uma coisa ajuda a contribuir com a outra. Então, tem gente que precisa tá sempre fazendo coisas diferentes. Então, essa é a motivação dele. Então, eu começo essa semana eu conheci algo novo, semana que vem eu faço outra. Então, assim, as duas coisas são importantes. Depende muito do perfil de cada um. Tem gente que prefere o hábito, prefere fazer todos os dias exatamente a mesma coisa. Mas tem gente que, para começar uma academia, precisa comprar uma roupa nova. Aí incentiva ela a ir. Então, a gente precisa entender qual que é o nosso estímulo, o que estimula, qual que é aquela... Eu diria assim, que no final, qual que é aquele... Faísca, né? Isso. A faísca chavinha que faz com que a gente tome uma atitude, né? Exato. Comece a agir. E nada vira um hábito se ele não começar de algum lugar, né? Então, mesmo se eu vou fazer uma mudança na minha vida, na minha rotina, algo que eu quero buscar, ela vai começar de algum ponto, né? Então, ela vai ser novidade por um tempo, mesmo que daqui a um tempo ela seja a sua rotina. É importante lembrar disso também. E se você percebe que a novidade é o que te motiva e você tem como objetivo, talvez, melhorar a sua saúde, que é o objetivo maior, através da atividade física, você pode criar uma agenda de atividade física, de exercícios diferentes. Exato. Estou pensando aqui agora, seria, por exemplo, por um mês eu vou na academia, no outro mês eu vou, talvez, fazer uma bike, vou correr, vou estar sempre trazendo novidades, ainda que seja uma atividade diferente, mas que está atingindo o meu objetivo macro. Eu vou procurar ler um livro, assistir um vídeo no YouTube, seria mais ou menos isso. Eu acho que é isso. Eu costumo dizer que a gente precisa também, às vezes, dar uns exercícios aqui pra gente e pro cérebro. Eu acho que rotina é bom, mas de vez em quando a gente tem que se propor a fazer coisas diferentes, porque a mudança faz parte da vida. Então, muitas vezes, apesar de ter rotinas, de colocar as coisas ali na minha rotina, eu falo, não, hoje eu vou fazer uma coisa diferente, que seja
Ou eu falo muito assim, porque isso me faz conhecer coisas. Ah, não, eu quero conhecer um lugar diferente, onde tem uma cultura diferente. Ah, que seja para uma cidade vizinha. Então, eu me proponho pelo menos alguma vez por ano fazer isso, porque chega lá, eu sempre aprendo algo novo. Isso me motiva. Então, que seja um exercício. Vou dizer, agora tem a tal aí, sei lá, da hot yoga. Eu falei, todo mundo, não vai. Eu falo, não, eu vou. A gente precisa ir. Muitas vezes eu falo isso para algumas pessoas. Você precisa, vai lá e vê, porque a gente não sabe se a gente vai gostar ou não. A gente tem aqui um preconceito ou uma pré-concepção de como é aquilo. Mas só indo até lá que você pode gostar ou não, mas vá. Faça exercício, porque a mudança faz parte. Eu falei esses dias para as meninas, semana que vem a gente vai começar uma rotina de mudança aqui para a gente já treinar o nosso cérebro para as próximas mudanças que vão vir. Então, é importante, eu falo que às vezes mudar de lugar, se você chegar e alguém estiver sentado no teu lugar, vai te incomodar. Você fala, nossa, mas por que eu tenho que sentar aqui? Mas, às vezes, o lugar que você está indo é até melhor do que você vai ficar. Mas faça esse exercício de tentar, vá, veja, porque você pode ter uma grata surpresa. Então, eu costumo dizer assim, vamos fazer esse exercício, porque a gente, enquanto ser humano, Carol sabe, está aqui também, que a gente está acostumado na acomodação. E de vez em quando a gente precisa dar uns estímulos, senão não vai. Por isso que, pensando em estar acomodado, né? Por isso que a rotina é tão importante, porque você consegue manter mesmo naquele momento que você não tem energia para buscar algo novo, né? Seria mais ou menos isso, né? Isso, a rotina ajuda a gente a manter. Mas eu acho que de vez em quando você fala, nossa, mas tá gostoso demais, tá na hora de eu também dar um choque para dar um estímulo a mais, para poder ir além. Fazer um rebuliço. E eu acho que as metas, né, você trouxe até isso, eu acho que as metas vêm por isso, eu acho que muitas vezes as metas vêm pra gente conseguir algo além do que a gente não tá conseguindo. Então, coloca na tua rotina que você vai conseguir chegar além. E isso é para tudo, inclusive no trabalho. Eu quero, sei lá, eu coloco na meta que eu tenho, que eu quero uma promoção, que eu quero mudar de trabalho, eu quero uma coisa diferente. O que você vai fazer para fazer isso, né? E às vezes até colocar em metas menores, né? Então, eu vou começar por um curso numa área específica daquele cargo que eu tô almejando, né? E trazendo, assim, a novidade, né? Para uma coisa que já é rotina, que já é do dia a dia, que você já tá buscando. E você trouxe um ponto super importante, Carol. Eu queria que vocês falassem um pouquinho mais sobre isso, sobre como transformar um grande objetivo em objetivos menores, metas menores, mês a mês ali durante o ano, para que chegue no final você tenha feito um pouquinho por dia e conseguido o todo. Como organizar isso? Eu acho que a primeira coisa é que muitas vezes a gente começa do fim para o começo. Então, eu quero ser promovido. Tá bom, esse é teu objetivo. Você quer ser promovido. Para ser promovido, então, vamos fazer o cronograma reverso. Para ser promovido, o que você precisa? Ai, tá bom, aquela área lá precisa de uma pós-graduação. Eu estou fazendo pós? Não. Então, assim, a primeira coisa, então, se a área precisa, então eu preciso estudar para estar lá. Não, aquela área precisa ter curso avançado de Excel. Eu tenho curso de Excel avançado? Então, assim, tem hora, só que eu costumo dizer assim, aquilo que a gente não traz para o consciente, aquilo que a gente não coloca no papel, às vezes a gente não realiza. Por isso que é tão importante a gente materializar as coisas. Então, eu tenho um sonho de crescer, eu tenho um sonho de dar o próximo passo, o que eu preciso fazer? Então, primeiro, o que aquela função precisa? Estou dando um exemplo de uma função. O que aquela atividade precisa? Então, ela precisa disso, disso, disso. O que eu já tenho, o que eu não tenho? Tá bom, então agora eu preciso focar no que eu não tenho, porque é isso que vai me fazer chegar lá. A então, lista do que eu não tenho, né? É importante a gente saber o que a gente não tem. É importante a gente ter o autoconhecimento, saber. Então, tem isso, isso, isso. Não tem. Então, tá bom. Deixa eu conhecer um pouco mais essa área, deixa eu me conectar. Eu acho que a partir do momento que a gente começa a escrever e desenhar o que a gente precisa, a gente vai. Não precisa fazer tudo em um mês. Vou fazer uma pós. Uma pós a gente não faz em um mês. Talvez demore 1 ano e meio. Então, assim, eu vou me preparar para isso. Mas quais são os pequenos passos que eu vou dar todo mês? Então, eu vou ler um livro, eu vou me conectar com as pessoas, eu vou sentar do lado de quem já faz isso, eu vou, sei lá, ler um artigo. Então, são coisas que eu acho que me ajudam a estar lá. Eu vou fazer mais do que eu faço hoje. Porque eu costumo dizer assim, que para fazer o que a gente faz hoje, está tudo bem. A gente está ali na nossa rotina, na acomodação. Mas para a gente conseguir dar um passo além, a gente também precisa fazer além.
Então, é mudança de hábitos em muitos momentos. E colocar como um micro-objetivo mesmo. Então, a gente tá falando ali do trabalho, mas voltando para a vida pessoal. Beleza, eu quero melhorar minha saúde. Então, eu vou marcar os meus exames para o próximo mês? Uma consulta com o médico? Eu vou fazer a minha inscrição na academia? Né? Então, começar por ali. O que eu preciso para atingir aquele grande objetivo? Né? Desenhar mesmo, é o que a Maíra falou. Colocar no papel quais são as etapas que eu preciso ter para chegar naquele objetivo final. E desenhar mesmo. Olha, então, um exemplo que você deu, perfeito. Mês a mês. Então eu tenho 12 meses para eu colocar. Será que eu consigo dividir aquele grande objetivo em 12 objetivos menores, né, dentro do ano, para que eu consiga ir colocando metas, né, e atingindo esses pontos ali de sucesso, né? Talvez um exemplo aqui para ver se eu consegui absorver bem a mensagem, se tá claro para quem tá nos ouvindo, né? Então, se eu quero, a meta é cuidar da saúde. Primeira quinzena, eu vou passar por um check-up de exames. Segunda quinzena, eu vou começar a praticar atividade física uma vez por semana. Isso. No segundo mês, 3 vezes por semana. E assim eu vou aumentando gradativamente até estar no objetivo final, que seria, por exemplo, atividade física 5 vezes na semana, emagreci, seria mais ou menos isso no decorrer do ano. E aí, trazendo, por exemplo, da atividade física, que é comum, né? Mas a gente consegue realmente aplicar isso para todos os outros objetivos de vida. Isso mesmo, Sol, perfeito. De certa forma, tudo isso que nós trouxemos até aqui, as pessoas tentam, começa fazendo, né? No início do ano começa quebrando em objetivos, mas não se sustenta. Quais são os erros que surgem ali no processo de criação desses objetivos que fazem com que essas metas, organizar esse calendário, seja algo que não se mantém? Bom, primeiro é realmente reforçando o que a gente falou lá no começo, né? Coloca um objetivo muito grande, às vezes não consegue olhar para isso com pequenas conquistas eu vou chegar no meu objetivo principal e maior ali. Olhar que às vezes a gente precisa se respeitar, então eu vou usar o seu exemplo de novo. Eu vou viajar a trabalho. Não é possível que eu consiga manter aquela rotina, não é possível que eu consiga cumprir com aquele objetivo nessa semana. Mas, de novo, não esquecer que na próxima semana eu tô de volta, eu consigo retomar, né? Eu consigo começar mais uma vez e não deixar de começar mais uma vez. Esse mês não deu certo de eu fazer o objetivo ali de começar a ir 2 vezes na semana na academia. Eu consegui manter um. Beleza, né? Legal, você não desistiu. Vamos colocar, então, para o próximo mês? Será que vai ser possível? E também rever, né? E ir fazendo os ajustes de rota durante o caminho. Pode ser que você desenhe ali todo esse cronograma, né, até o final do ano, mas no meio do caminho você percebe que não é real. Ele não vai ser atingível. E aí também fazer aquele reajuste, né, de, olha, vamos lá. Até aqui eu consegui, daqui para frente eu não fui mais. Então, o que eu posso reajustar daqui para frente para eu não voltar a me frustrar e falar, não vou conseguir mesmo, então também vou largar. O que aconteceu aqui, como eu reajusto, isso, né? Então, olhar com cuidado. Isso, olhar com cuidado, olhar com carinho com si mesmo também, entender que realmente são momentos, muitas vezes, na vida que não dá. Né? E ter essa compaixão consigo mesmo, de, realmente não deu, eu fiz o que eu pude, fiz o meu melhor, mas aqui eu não fui. Então, a partir daqui, da onde eu posso seguir, posso reajustar essa rota do meu caminho? Perfeito. Eu acho que é o que a Carol trouxe, né? Eu acho que é olhar para aquilo ali e entender assim, tá, eu fiz até aqui, será que tá muito, será que tá pouco, será que eu preciso de um reajuste aqui, será que eu preciso reorganizar alguma coisa, será que não tá demais, será que não tá de menos? Entender que muitas vezes a gente também, quando a gente não cumpre tudo, a gente acha que não fez nada, e também a gente entender assim, opa, peraí, vamos ver de onde eu saí, para onde eu tô indo. Então, reconhecer pequenas conquistas, né? Exatamente. Então, assim, olha para onde eu já tô chegando, porque muitas vezes a gente tem uma tendência, o ser humano tem uma tendência a olhar o que ele não tem, a olhar sempre na falta. Então, reconhecer também o caminho, porque muitas vezes não é fácil chegar lá. Geralmente, quando a gente está se colocando uma meta, é um desafio a mais que a gente está se propondo a fazer. Então, reconheça. E, às vezes, a gente também precisa... Talvez a meta também foi ousada demais. Então, vamos reajustá-la aqui para a gente poder conseguir. A gente faz isso na empresa, a gente faz isso na vida. Em muitos momentos, a gente
E às vezes também acontece alguma coisa no meio do caminho, né? A gente nunca sabe o que tem ali no meio do caminho. Pode ter um percurso ali, um caminho meio tortuoso, que talvez seja mais longo do que a gente imaginava. Então, vamos reolhar e entender se também não dá para reajustar ali. O início do ano é um planejamento, né? O que de fato vai acontecer, a gente tem que olhar sem perder de vista o horizonte, né? O objetivo lá na frente que a gente quer alcançar, mas entender que o planejamento não é de fato o que foi realizado, que o realizado diverge em alguns momentos do que foi planejado, mas o objetivo final, de uma forma ou de outra, pode e vai ser alcançado, apesar dos ajustes que podem ocorrer. Sabe o que eu faço, às vezes, na minha semana, por exemplo, pessoal, eu chego na segunda-feira ou na sexta, eu sempre escrevo lá, pendências, tudo que eu tenho que fazer. E aí eu vou, então eu coloquei lá e muitas vezes eu não olho para aquilo ali, eu vou fazendo. Quando chega na sexta-feira, às vezes eu tenho sempre uma sensação assim, nossa, eu acho que eu não fiz nada. Aí quando eu vou te falar, deixa eu voltar lá na minha lista de pendências, eu falo, nossa, fiz isso, aqui. Então, assim, a partir do momento que eu me programo para estar aquilo ali, mesmo o meu cérebro também se programa, porque eu trouxe ali, eu já planejei, então eu vou sinalizando o que eu preciso. E na hora que eu chego no final da semana, eu tô feliz. Às vezes eu nem cumpri tudo, mas eu falei, nossa, olha o tanto de coisa que eu fiz. 95%. Que legal! Então eu falo assim, olha, a minha semana foi... Porque às vezes a gente também vai entrando numa que a gente nem vai percebendo aquilo que a gente vai fazendo. Então, escreve ali o que você quer. E aí no final também dá aquele risco. Fala, olha que delícia, risquei esse monte de coisa. Olha o tanto de coisa que eu fiz. É a recompensa. O cérebro às vezes precisa disso, né? Dessa recompensa de olhar e falar, olha tudo que eu dei o check aqui. Exato. Eu acho que a motivação, muitas vezes, ela não é para começar, é quando você começa a fazer e vai dando certo. Aí você fica motivado, porque aí você cumpriu ali. Então, eu acho que é o que a Carol trouxe. É isso que eu ia comentar. O escrever é importante, né? O dar check realmente traz essa motivação, essa sensação de satisfação, de dever cumprido, né? Então, mais uma dica que a gente poderia deixar aí não tenha a meta apenas na sua mente, né? Escreva, Exato. Traga para o papel, materialize, né? Exato. Perfeito. Isso no trabalho também. Então, usando o exemplo da Maíra, né? A gente vai ter ali as tarefas do trabalho. Mas por que não levar isso pro dia a dia, para as metas pessoais que eu coloquei? Então, eu tinha uma meta de ler 100 páginas até o final do mês. Quantas que eu li hoje? Eu li 10. Peguei o hábito, as coisas vão começando a ficar mais naturais. Então, hoje eu li 10. Foi difícil ler 10. Amanhã eu li 15. Tem outro dia eu vou ler 2, mas aí a história engrena, e aí você vai ler a 100, às vezes antes até de ter finalizado ali o mês, né? Então, também ter esses adesivinhos, a gente faz isso muito com criança, né? Aqueles quadros de objetivo, você vai pondo o adesivo. A gente é adulto, a gente também merece ganhar um adesivo de vez em quando, uma estrelinha, né? Então, olhar ali e colocar, olha, eu fiz isso, consegui aquilo. Então, também é importante para ter visual, né? De novo, não ficar olhando só o que faltou eu fazer, mas olha tudo que eu consegui fazer, né? E tem algumas empresas, eu acho que a gente inclusive tem lá o gestão à vista. Para que chama o gestão à vista? Para você ver o que você precisa fazer, o que está pendente e o que a gente vai dar foco. Então, a partir do momento que toda vez a gente olha para aquilo ali, vê que a gente tem alguma coisa, a gente também começa já a mudar os nossos hábitos. Então, fala, peraí, aquilo ali é uma prioridade, deixa eu focar. Então, no final, a gente precisa se perguntar assim, o que é prioridade para a gente? O que é prioridade e o que é apenas uma vontade, né? Exato. Que o que é prioridade a gente coloca e a gente faz. O que não é, vai passando. Meninas, eu tenho certeza que todo esse conhecimento que vocês compartilharam é muito rico e vai colaborar muito para o dia a dia aí dos nossos ouvintes. Mas para já encerrar, caminhando aqui para o final do nosso episódio, eu queria que vocês trouxessem dicas gerais, numa forma de resumo mesmo, para a gente entender como colocar isso em prática agora em 2026. Como a gente começa? Bom, então eu acho que a primeira coisa que a gente tem é assim, ter metas factíveis. O que é isso, né? Eu falo, às vezes eu faço academia, né, todos os dias e muitas vezes a gente começa a observar um comportamento, né? A gente chega na academia,
A academia agora em janeiro começou a ficar lotada. Por quê? Porque as pessoas estão se preparando para o carnaval. E a gente sabe que talvez uma preparação do carnaval, ela não vai acontecer em um mês. E aí o que acontece em março, como eu faço há algum tempo, a gente até comenta, eu tenho um grupo de 4 pessoas que faz junto comigo, sai um monte de gente. Por quê? Porque aquilo que a gente desejava, que a gente tinha uma expectativa, não acontece. Então, muitas vezes, a gente cria metas que são irreais e a gente acaba se frustrando. Então, assim, em um mês, eu vou me preparar, claro, eu vou chegar lá, eu vou pular, mas talvez eu não vou estar com aquele corpo que eu desejo, com aquilo que eu sonhei. Então, comece a preparação antes e vai aos poucos colocando, porque senão, no final do carnaval, eu só vou estar frustrada porque eu não consegui aquele, sei lá, aquele desejo que eu tinha de ter aquele corpo, de, sei lá, correr no carnaval, andar 15 quilômetros todos os dias. Eu só vou ficar cansada e frustrada. Então, tenha metas que sejam factíveis para que a gente consiga conquistar. Se você começou nesse carnaval, fique até o próximo, né? Exato! Você vai ter o corpo. Exatamente, só fica com a gente até o próximo carnaval que vai dar. Aí eu acho que aí a gente está mais preparada para. E uma dica importante também é ter sempre à vista as suas metas, né? Não deixar elas anotadas. A gente falou muito de anotar as metas, dividir as metas, mas elas precisam estar o tempo inteiro na sua vista. Você precisa lembrar delas. Então, uma coisa que eu particularmente gosto de fazer é todo começo de ano eu monto ali uma colagem, uma foto, alguma coisa, e eu deixo isso na minha vista. Então, eu uso, por exemplo, na minha mesa de trabalho, eu tenho um porta-retrato ali com toda aquela colagem montada de quais são figuras que exemplificam os meus objetivos. Então, eu quero ler mais esse ano, então eu tenho uma pilha de livros ali desenhada. Eu quero comprar um carro, eu quero comprar uma casa, eu tenho a foto da casa, eu tenho a foto da chave. Mas esteja com isso na sua vista. É uma forma até de você mandar sinal para o seu próprio cérebro o tempo todo. Então, eu particularmente, eu uso na proteção de tela do meu celular. Então, se eu olhar meu celular, tá lá a imagenzinha de todos os objetivos que eu quero para esse ano. E eu acho que só complementando aqui com a Carol, eu fico pensando o que eu faço, assim, né? Quando eu quero também desejar, que eu desejo muito uma coisa, por exemplo, nesse ano eu vou fazer uma viagem que eu desejava, que eu desejo, na verdade. Então, eu também tenho pessoas comigo que me ajudam a conquistar isso. Então, algumas pessoas, então, a gente faz lá quais são as nossas metas, a gente já começa a desenhar qual é o caminho, a gente já começa a ver passagem, a gente já aluga a casa. E aí a gente tem um grupo que a gente vai falando sobre aquilo, porque isso te ajuda a sonhar e realizar. Então, cada dia eu dou um passinho a mais. Então, eu tenho pessoas comigo também que me ajudam a realizar aquilo ali. Então, a viagem vai acontecer em abril, mas quanto que eu comecei a me preparar para isso? A gente começou a se preparar em julho do ano passado, porque é uma viagem um pouco mais demorada, porque eu vou fazer de motorhome, eu vou fazer de motorhome pela Europa e tal. E eu falei, eu já fiz uma vez e a gente queria levar algumas pessoas com a gente, né? Então, é uma viagem que, assim, requer um certo planejamento. Então, a gente tem que ter com a gente também gente que nos ajuda. Então, sei lá, na academia, eu tenho um grupo que eu faço, ali a gente fala, não, vai, você não pode desanimar, não, aí, não, você tá ficando forte, a gente vai dando palavras de incentivo. Então, a gente tem que ter a tela do celular e a gente tem que ter pessoas, a gente tem que compartilhar com as pessoas, porque às vezes a gente guarda só pra gente, e as pessoas podem ajudar a gente a realizar os sonhos, as metas. Na grande maioria das vezes, as pessoas ajudam a gente chegar lá. É a nossa rede de apoio ali, Sim. de materialização, de nos cobrar. Olha, você está fugindo do objetivo, Sim, né? sim. Até mesmo isso. Mas é importante ter as pessoas que nos incentivem Sim. também, né? E não aquela que fala, não, é muito difícil, você não Exato. vai conseguir. É importante ter as pessoas certas, né? E eu acho que a gente tem que olhar sempre o copo mais cheio, assim, né? Eu acho que a gente precisa olhar para aquilo ali e falar, não dá para conseguir. O que eu preciso? Talvez eu não consiga em um mês, mas quem sabe em 6 meses. Eu acho que, na verdade, a gente precisa dimensionar a nossa expectativa, senão a gente só fica na frustração e não faz nada. Então, entende o que é possível e trabalha dentro daquilo lá. Às vezes, igual a Carol falou, comprar um carro importado talvez não vai ser, se a minha meta é essa, não vai ser possível nesse ano, mas eu vou trabalhar para que eu possa conseguir conquistar. Então, assim, a gente também trabalhar as nossas expectativas ajuda a gente a chegar nos objetivos propostos. Perfeito, meninas.
Foi ótimo o nosso bate-papo, agradeço a presença de vocês e sucesso com as metas de 2026. Tenho certeza que vai dar tudo certo. Obrigada, Sol. E para você de casa que está nos acompanhando, espero que esse episódio seja realmente enriquecedor e consiga te ajudar, te auxiliarem nas metas e objetivos de 2026. Que seja um ano de muito sucesso e muita prosperidade para todos nós. E siga a gente lá nas redes sociais, @âncora consórcios, para mais conteúdos como esse. Até mais!